Olá, estudantes da arte de escrever. Meu nome é Fabiana. Sou a autora do livro Tutorial Prático para Tirar 1000 em Redação no Enem. Esse livro daqui a algumas semanas já vai ser lançado, está saindo do forno. E o que nós iremos ver hoje é um pouquinho do que está contido nesse livro. Guimarães Rosa nos diz que o ato de escrever é 10% de inspiração e 90% de transpiração. Inicialmente, essa frase pode nos assustar, mas eu gosto de pensar que ela nos motiva a escrever, porque a inspiração é algo que muitas vezes não depende de nós, mas sim de fatores externos. Já a transpiração sim depende de nós. Isso significa então que se nós trabalharmos duro, nós podemos escrever bons textos. E é sobre isso que nós vamos estar falando nesse vídeo. Bem, vamos começar então entendendo quais são os tipos de texto. Os textos eles se dividem em 4 grupos. São eles: grupo 1, narrativo; grupo 2, descritivo; grupo 3, dissertativo e grupo 4, explicativo. O que cada um desses tipos de texto faz? Qual a sua característica fundamental? O texto narrativo, a sua função é contar uma história. Então, todo texto onde uma história é contada, nós o classificamos como narrativo. O texto descritivo é aquele tipo de texto em que nós, como seu próprio nome já diz, descrevemos algo, alguém ou algum lugar. O texto descritivo, muitas vezes, ele aparece dentro do texto narrativo. Quando os escritores vão descrever os personagens, o cenário das histórias em que elas se passam. O texto dissertativo é aquele tipo de texto que vai tratar de um assunto. E o texto dissertativo, ele se subdivide em 2 grupos, que é o dissertativo argumentativo, que é aquele tipo de texto que trata de um assunto, apresentando argumentos e opiniões a favor ou contra alguma coisa que tange a esse assunto. Já o texto dissertativo expositivo, ele apenas apresenta o assunto, mas sem envolver a opinião do autor ou a opinião de alguém. Ele apenas faz uma apresentação geral de um assunto. O texto explicativo, ele também, seu próprio nome é autoexplicativo, ele vai explicar alguma coisa e se subdivide em injuntivo e prescritivo. O injuntivo é aquele texto em que a explicação não é obrigatória, como por exemplo uma receita de bolo. Você segue a receita se quiser ou não. Já o prescritivo é quando os leitores são obrigados a obedecer o que está escrito ali. Um exemplo disso é o Código de Trânsito, as leis que estão na Constituição. Então, o prescritivo, ele se diferencia do injuntivo porque ele é obrigatório e o injuntivo não. Vejamos agora alguns gêneros textuais ligados a esses tipos. Nós temos, então, dentro do gênero narrativo, novela, conto, contos de fada, lendas, romance, crônica, fábula, entre outros. Dentro do tipo descritivo, nós encontramos relatos de viagem, relatos históricos e outros tipos de relato, biografia, autobiografia, currículo, lista de compras, notícia, diário, cardápio, anúncios de classificados. Dentro do dissertativo, argumentativo, carta de opinião, artigo de opinião, dissertação de mestrado, tese de doutorado, editorial jornalístico, resenha, ensaio, monografia e estudos de caso. Dentro do tipo dissertativo expositivo, nós encontramos palestras, conferências, trabalhos acadêmicos, enciclopédia, verbetes de dicionários, seminários, entrevistas, etc. Gêneros do texto do tipo injuntivo, receita culinária, bula de remédio, manual de instruções, e dos prescritivos, regulamento, cláusulas de contrato, regras gramaticais, editais de concursos públicos, artigos de Constituição ou Código Processual Penal. Vocês podem estar percebendo que eu destaquei na cor laranja alguns gêneros textuais.
Isso porque a IPTV pede que vocês escrevam um texto cujo tema é a tecnologia que muda o mundo, muda a minha vida. E esse tema nos leva a refletir sobre o impacto, a influência que a tecnologia tem feito sobre as nossas vidas. Dentro do que é pedido, os tipos de textos que seriam possíveis tratar desse assunto são esses que estão de laranja, especialmente os que estão grifados. Então, olha só, é possível para esse tema escrever um conto. O que é um conto? É um tipo de texto curto que conta então uma história curta, né? Que apresenta os personagens, vai ter um cenário, mas tudo de forma mais rápida porque ele é um texto pequeno. E ali vai contar uma história que aconteceu. Pode ser a história da sua vida, pode ser uma história fictícia, e isso fica à vontade do autor. Lenda. Lenda também é possível escrever. Você pode usar a imaginação e inventar uma lenda que envolva a sua vida, a vida de seus amigos, ligada à tecnologia. A crônica também é possível para esse tema, porque a crônica é um tipo de texto que conta uma história que aconteceu num rápido tempo. A passagem de tempo dessa história que a crônica trata, ela é muito curta, ela é muito rápida. E a gente também pode escrever um outro tipo de crônica, que é a crônica reflexiva. Esse tipo de crônica é que a gente fica refletindo sobre coisas, sobre assuntos, fatos que aconteceram, e ela se encaixa perfeitamente nesse tema que a IPTV pediu para serem escritas redações esse ano. A fábula também é um texto possível. A fábula é aquele tipo de texto, normalmente, cujos personagens são animais, são seres, às vezes, inanimados, né? E se passa uma história na qual o final sempre deixa uma moral, um ensino, uma lição de vida. Vocês podem também estar aproveitando o gênero fábula para escrever esse tipo de texto. Mas também pode ser um texto descritivo, por exemplo, um relato da história da vida sua. Imagino que seja melhor fatos verídicos, porque a proposta do texto é depois virar uma reportagem, né? Então, um relato da vida, da sua vida, da vida de membros da sua família. Pode ser também a biografia de alguém ligado a você, e você vai contar a história dela com a tecnologia, se ela mudou a vida dele para o bem ou não. Autobiografia. A diferença da biografia para a autobiografia é que a biografia, o autor escreve sobre a vida de outra pessoa, e a autobiografia ele escreve sobre a sua própria vida. Então você pode estar escrevendo sobre a sua própria vida e contando a sua experiência com a tecnologia. Pode-se também escrever um texto no formato de diário, aquele que era comum, né, de se escrever o que aconteceu no dia de hoje, ou os navegadores escreviam seus diários de bordo para contar o que tinha acontecido na viagem, mas o diário trata de uma história que ocorreu no tempo de um dia. E ele é bem intimista, o autor se abre com o diário como se estivesse se abrindo com um melhor amigo e conta para ele, revela-se ali sentimentos, desejos, expectativas frustradas ou não, tudo é revelado ao diário como se fosse uma confidência. É possível também, dentro do tema pedido, se escrever um texto dissertativo argumentativo, com o gênero carta de opinião, e como toda carta, ela tem que ter, então, um remetente, para quem vai se enviar, um emissor, que vai ser o autor dessa carta, e um destinatário, não é? O destinatário, nesse caso, poderia ser, por exemplo,
uma empresa de tecnologia que trouxe algum benefício para a vida da pessoa de quem você está falando, né? Pode ser também uma carta dirigida à redação da IPTV, contando a sua história de vida influenciado pela tecnologia. Se você optar por escrever uma carta de opinião, observe bem os detalhes da carta, vocativo, local e data, não é? Ela tem umas características textuais um pouco diferentes dos demais tipos de texto. Nada muito complexo, mas precisa ser observado. Pode ser escrito também um artigo de opinião. Esse artigo de opinião vai se dissertar sobre um assunto, colocando a sua opinião a respeito dele, sua opinião pessoal mesmo, não é? Essa opinião ela pode ser embasada na opinião de pessoas especialistas na área, desde que elas sejam citadas seus nomes, se você for colocar frases e citações ditas por eles, colocar entre aspas, fazer a citação certinho. Mas você vai defender o assunto propondo a sua opinião particular. Sempre lembrando que um artigo de opinião ele também é um texto curto e fica dentro da proposta da IPTV, que são 25 linhas. Não é? Pode estar sendo escrito também um editorial jornalístico. O editorial é uma espécie de notícia, mas uma notícia na qual muitas análises são feitas a respeito do fato ocorrido. Ela tem por trás ali uma notícia que é um fato que aconteceu, mas muitas análises são feitas, muitas reflexões são feitas em torno dessa notícia. E por último, o estudo de caso. O estudo de caso normalmente são textos mais longos, mas nesse caso você vai poder escrever menor, porque não pode ultrapassar 25 linhas, e aí você pode estudar detalhadamente, o mais detalhadamente possível que o espaço do texto permitir, fatos da sua vida ligados à tecnologia e que mostrem que se você está mesmo sendo beneficiado ou não pelo uso da tecnologia, né? Sempre lembrando que a tecnologia é algo que tem contribuído com o mundo, mas será que ela tem contribuído para a sua vida pessoal? Para a vida da sua família, das pessoas próximas a você? É sobre isso que você precisa refletir nesse texto. Caso você opte por algum dos textos do tipo narrativo, observe esse seguinte esquema. Uma narração, que é contar uma história, não é? Essa história recebe o nome de enredo. Então ela tem que ter uma história. Essa história, automaticamente, tem alguém que a conte. No caso, o autor do texto, ele vai assumir um tipo de narrador, que pode ser o narrador de primeira pessoa, que é aquele que participa da história, ele escreve em primeira pessoa, não é? Ou ele pode ser um narrador de terceira pessoa, ele apenas conta a história, observa, mas ele não faz parte dela, não é? Essa história contém personagens. Um dos personagens pode ser o narrador, caso ela seja em primeira pessoa, mas também ela vai ter outros personagens. Lembrando também que esses personagens eles estão colocados em um cenário. É importante que você mostre o cenário para os seus leitores, para que eles imaginem a sua história. E essa história ela se passa num tempo. Esse tempo é o tempo físico? Tem hora marcada? É tarde, amanhã, é dia? Ou é um tempo psicológico? Somente se percebe que o tempo passou, mas ele não é definido, né? E por último aí o espaço, que é o cenário, que é o local onde se passou essa história. Uma outra coisa importante da gente lembrar no texto narrativo é que ele segue esse desenho desse gráfico aí que vocês estão vendo. O texto narrativo ele começa com uma situação inicial, que nós chamamos de introdução. Durante o desenvolvimento do texto,
passa por uma complicação e essa complicação ela tende a crescer até chegar ao clímax. O que é o clímax? É o ponto mais surpreendente, mais importante do texto. É uma mudança radical na vida, ou uma surpresa, um mistério que se resolve. E então, depois disso, o texto é concluído na situação final, que provavelmente não será mais nem a mesma e nem parecido com a situação inicial. Então, o clímax, ele muda a história. Toda vez que a gente vai escrever um texto narrativo, nós precisamos observar esse desenho aqui. Situação inicial, uma complicação, o clímax e então a situação final do texto. Coisas que nós devemos observar quando vamos escrever qualquer tipo de texto. Primeira coisa, nós precisamos planejar uma redação. Não adianta a gente pegar a folha e já escrever o nosso texto lá e achar que de primeiro um texto que a gente escreveu sem refletir muito, ele vai ser um bom texto, que com certeza ele não será um bom texto, não é? Então nós precisamos planejar essa redação. E como que a gente planeja uma redação? Da seguinte forma: primeira coisa que nós precisamos saber é o tamanho que essa redação pode ter. A IPTV, por exemplo, ela delimitou 25 linhas, o máximo, se eu não me engano, que está lá no edital. Então, se ela pode ter no máximo 25 linhas, é um texto pequeno. Eu aconselho que vocês aproveitem o máximo possível dessas 25. Não escrevam textos muito menores que isso, porque provavelmente ele vai estar faltando partes. Ele vai estar incompleto. É impossível escrever bons textos curtinhos, não é? Quanto mais você tem linhas para se escrever, melhor fica esse texto, mais oportunidade de melhorar esse texto você tem. Levando em consideração que cada parágrafo da redação deve ter mais ou menos 5 linhas, não é fixo, é mais ou menos 6, 7, 4 linhas, não é? Isso significa que uma redação de 25 linhas, ela pode ter, por exemplo, 5 parágrafos. Então, olha, eu sabendo que eu preciso escrever 5 parágrafos, já me ajuda no planejamento desse meu texto, não é? Ou eu posso fazer diferente. Eu posso escrever uma redação com 4 parágrafos, não é? Começando assim, o primeiro parágrafo com 5 linhas, os 2 parágrafos do meio com 7, 8 linhas, porque a parte do meio do nosso texto, que se chama desenvolvimento, é a parte mais importante do texto. Então, é nela que a gente capricha mais, né? Então, eu posso deixar 7, 8 linhas para cada parágrafo. E o último parágrafo eu volto com 5 linhas. Ou, de repente, eu não gastei 8 linhas lá no desenvolvimento, eu posso fazer a conclusão com 6 linhas, não é? Então, a dica aqui é o seguinte: a redação deve ter 5 parágrafos ou 4 parágrafos. E aí você tenta fazer com que esses parágrafos não sejam um parágrafo, por exemplo, de 3 linhas e outro lá de 9 linhas. Aí não vai ficar esteticamente bonito, e também esse parágrafo de 3 linhas provavelmente está faltando partes, não é? Como eu disse para vocês, as 3 partes fundamentais de uma redação é introdução, desenvolvimento e conclusão, começo, meio e fim. Se a redação não tiver essas 3 partes bem claras, ela está errada. Qualquer tipo de texto, seja um texto de 5 linhas que você vai escrever, ele precisa conter começo, meio e fim. Se não tiver, está errado. Então se preocupem sempre, ele precisa ter essas 3 partes. Depois que a gente observa, descobre quantas linhas vai ter a nossa redação, o próximo passo é fazer uma tempestade de ideias. O que é uma tempestade de ideias? É você rascunhar numa folha todas as ideias que estão envolvidas ou que podem ser aproveitadas ou que são ótimas ideias dentro do tema da sua redação. Você vai escrever isso da forma como aparecer na sua mente. Nesse momento de tempestade de ideias, você tem, de repente, se estiver fazendo isso na sua casa, até a oportunidade de fazer uma pesquisa sobre o assunto. Aí, de repente, você descobre coisas que você nem sabia ainda, mas que você pode usar na sua redação, como, de repente, a frase de um especialista, ou uma estatística,
ou uma frase bonita, mas sempre lembre o seguinte, a gente nunca pode copiar frase das outras pessoas, expressões que outras pessoas criaram e escrever como se fosse nossa. Nós sempre temos que colocar o nome do autor citado da forma devida na redação, porque o plágio é crime, nós não podemos fazer isso. Depois que você escreveu várias ideias lá no seu rascunho, o próximo passo é organizar essas ideias. Organizar como? Você vai separar quais dessas ideias eu quero colocar na introdução, quais dessas ideias fica bom no desenvolvimento, quais delas ficam boas na conclusão. E aí você organiza, você põe uma ordem em que essas ideias aparecerão no seu texto. Você está percebendo que na hora que você for escrever essa redação já está bastante fácil, porque é só seguir um roteiro? Essa é a ideia da tempestade de ideias. Esse é o conceito. Você, na hora de escrever, não precisar se preocupar com as ideias. Aí você vai se preocupar com outras coisas, com ortografia, com que tipo de palavra, com conectivo e outras coisas importantes que a gente precisa observar na hora de se escrever um texto. É importante também prestar atenção no seguinte: cada um desses parágrafos que você vai fazer, ele precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Assim como um texto tem essas três partes, cada parágrafo também tem essas três partes. É muito comum, eu vejo muitas redações em que os alunos escrevem o parágrafo e entregam as redações com os parágrafos faltando conclusão. Eles param o parágrafo no meio e começam outro parágrafo sem terminar o anterior. Então, muita atenção nisso, porque acontece muitas vezes. O parágrafo, o que é um parágrafo? É uma unidade de assunto dentro de um assunto maior. Então, você só muda de parágrafo quando você terminar de dizer o que você está dizendo dentro daquele subassunto dentro do assunto maior. Terminou o assunto, ponto, parágrafo. Não terminou? Termine, conclua, para depois começar o outro. Cuidado também para não misturar os assuntos. Se você tratou de um assunto X no segundo parágrafo, o terceiro parágrafo não trata mais desse assunto. Ele pode ser uma sequência do assunto, mas não o mesmo assunto. Muita atenção nessa parte, tá? Outra coisa importantíssima, os conectivos. Todo bom texto, ele é ligado, ele tem cada uma das suas frases, dos seus parágrafos, ligados por conectivos. O que são conectivos? São palavras que têm a função de ligar uma frase na outra, uma expressão na outra, um parágrafo ao outro. E quando a gente deixa de colocar esses conectivos, a redação fica parecendo um recorte de jornal no qual você pegou várias frases e simplesmente colou uma na frente da outra. Elas não têm ligação, não têm sequência e às vezes nem sentido. Então é preciso conhecer os conectivos e usar e abusar, porque são os conectivos que fazem com que o texto fique gostoso de ler, que ele tenha uma sequência, que a gente entenda que uma coisa está relacionada à outra, por que foi dito aquilo, certo? E aí nós temos centenas de conectivos, e esses conectivos eles têm suas funções. Por exemplo, numa frase que nós queremos dar a ideia de prioridade, de relevância, vamos supor que eu vou começar o parágrafo, eu posso começar assim, ó, em primeiro lugar, ou antes de mais nada é importante dizer. Tudo isso que eu acabei de falar é um conectivo para a gente começar o nosso texto. Mas os conectivos eles não aparecem só no começo do parágrafo. Eles aparecem principalmente no meio do parágrafo, não é? Por exemplo, eu estou dizendo determinada coisa e quero falar que é o contrário. Eu posso usar o mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não é? E aí nós temos uma lista, e depois vocês podem pesquisar o restante dessa lista, porque aqui eu coloquei só alguns, mas nós temos conectivos para todas as situações de texto, situação de surpresa, situação de certeza, para dar ênfase, quando você quer deixar dúvida, quando você quer dar a ideia de adição, de continuação da mesma proposta que você vem dizendo, não é?
para isso, tem a palavra certa para começar essa frase. Você precisa conhecer pelo menos uma palavra de cada, um conectivo de cada sentido para que você saiba usar no seu texto. Mas cuidado, toda vez que a gente vai escrever uma redação, um texto, a gente deve evitar repetir palavras. Então, se você conhece só um conectivo de cada um, pode ser que a necessidade de escrever uma outra frase com a mesma situação apareça e você não saiba o outro. Então, quanto mais vocabulário, quanto mais palavras você conhecer, melhor vai ficar seu texto. Lembre-se, não repita palavras numa redação, tá? Repetir palavras significa que você tem um vocabulário curto, pega mal, não é legal, tá? Como deve ser a apresentação visual desse texto? Depois que você cuidou do conteúdo, está bem escrito, bem argumentado, ou se for um texto imaginativo, você usou bem a imaginação, tá? Aquele texto que não dá vontade de parar de ler, a gente precisa prestar atenção também em outras técnicas, como a apresentação visual desse texto. Não adianta nada a gente fazer um bom texto e esse texto vir com a letra feia, com a folha suja, por exemplo, né? Então, olha o que a gente deve observar na hora de se escrever uma redação também. Escreva o título na primeira linha disponível na folha, sempre centralizado no meio da linha e da mesma cor do texto. Não é para escrever o título de vermelho e a redação de azul, por exemplo. É tudo de azul, ou tudo de preto, ou tudo de lápis, certo? A gente também não passa nenhum grifo debaixo do título, nem faz aquelas letras bordadas no título. É o mesmo tipo de letra, a mesma cor de caneta. A única coisa que faz o título ser diferente do resto do texto é que o título está centralizado no meio da linha. Todo mundo sabe, se está no meio da linha é um título, não precisa de mais nada para destacar. Uma outra coisa importante é que se deve pular uma linha. Põe o título, pula uma linha para depois começar o primeiro parágrafo, certo? A primeira letra da primeira palavra do título deve ser maiúscula. As demais não precisam, a não ser que sejam substantivos próprios, nomes de cidades, de pessoas. Se for nome próprio, letra maiúscula. Caso não seja, só a primeira letra do título com letra maiúscula. Mas, se você optar em escrever todas as primeiras letras das palavras com letra maiúscula, certo? Olha o exemplo aí, combate à corrupção. Eu quero escrever tudo com maiúsculo. Então, combate começou com letra maiúscula e corrupção também. Mas o A tem que ser minúsculo, porque as palavrinhas pequenas, as preposições, as conjunções que aparecerem no título, elas devem ser minúsculas, certo? Isso significa o seguinte, sabe quando a gente vai escrever alguma coisa em caixa alta? Não deve-se fazer isso no título, certo? Só a primeira letra maiúscula, nada de escrever tudo com letra maiúscula. Nem piorou o texto todo, né? A gente tem que usar as letras maiúsculas nos lugares certos, no restante a letra minúscula. Após o título, pule uma linha para começar o primeiro parágrafo. Os parágrafos devem medir cerca de 3 centímetros de distância da margem e todos devem estar alinhados. Então, olha só, os parágrafos não tem recuo pequenininho não, de 1 centímetro, 2 centímetros de distância da margem. São 3 centímetros o certo, tá? Isso aqui é do padrão Enem. Se você aprender a escrever dessa forma, quando você chegar lá no Enem, você já está acostumado, vai ser uma coisa a menos para se preocupar. A letra deve ser legível e de forma, desde que seja aquela letra de forma que use as maiúsculas e as minúsculas, ou letra cursiva, certo? Só não pode, como eu já disse, tudo em caixa alta, tudo letra de forma, tudo de letra palito, caixa alta. Não, tem que usar letra minúscula, tá? Ou você usa a letra de forma minúscula ou a letra cursiva. Mesmo sendo de forma, empregar letras maiúsculas nos devidos lugares. Muita atenção nisso. O lugar que deve usar letra maiúscula, tem que pôr letra maiúscula. No restante é letra minúscula. Parece coisa sem importância, mas é muito importante, tá? Palavras de outras línguas devem vir entre aspas. Então, palavras que você está
dizendo que não fazem parte do nosso português, tem que colocar entre aspas, certo? Com exceção aquelas palavras que são de outras línguas, mas já são incorporadas, já fazem parte do nosso idioma. Por exemplo, show. Show é uma palavra inglesa, mas que já existe a palavra show no nosso dicionário, já está aportuguesada, então nós não precisamos escrever dentro das aspas. E outras palavras como marketing, merchandising, software, dark, punk, status, office boy, hippie, todas essas palavras, todos esses exemplos aqui são palavras que já fazem parte do nosso dia a dia, do vocabulário, então não precisa escrever entre aspas. Mas as palavras que ainda não fazem, as palavras mais raras no caso, precisam. Atenção na separação das sílabas no final das linhas. Não pode deixar o finalzinho da linha em branco para escapar de separar a palavra em sílaba. Você precisa separar a palavra em sílaba, tá? Não pode deixar nenhum espaço no meio do texto em branco. No Enem, se isso acontece, o corretor desconta a nota referente a uma palavra dos espaços em branco no meio do texto. E isso normalmente ocorre lá no finalzinho da linha. O aluno fica com preguiça de separar em sílaba e coloca a palavra inteira lá na outra linha e deixa aquele espaço em branco no final da linha. Não pode, certo? Tem que separar. Lembrando que a separação de sílaba, ela tem as suas regras, né? Uma das regras é o seguinte, sabe aquele tracinho? O nome certo dele é hífen. E o hífen, ele é usado na frente da palavra, na frente da sílaba que está se separando, e não embaixo, como muita gente faz por aí. O hífen, ele é na frente da palavra, não é embaixo. Lembrando também a forma certa de separar as sílabas. Dígrafos, letras repetidas, como 2 S, 2 R's, né? N, quando acontece do N e o R se encontrarem na palavra, né? Eles ficam em sílabas diferentes. Muita atenção na forma certa de separar. Não deve existir nenhum espaço em branco no meio do texto. Senão dá a impressão que você esqueceu de escrever uma palavra ali. Quando você estiver passando seu texto a limpo e errar uma palavra, um exemplo aí, foi escrever adolescente, esqueceu que adolescente é com SC, né? E escreveu errado. Você tem uma opção para corrigir. Você passa um traço apenas por cima e na frente escreve a palavra certa. É uma forma de anular a palavra errada e consertar. Isso quando você consegue perceber bem na hora que escreveu, né? E dá para corrigir. Caso não seja possível fazer isso, não vá passar corretivo, não vá rabiscar a palavra, porque senão fica pior do que já está, certo? A única forma de se anular algo escrito errado é um traço apenas, tá? E escrever a palavra certa na frente. Não suje nem amasse a folha. Imagina se você receber uma carta, você fica curioso para ler quem mandou aquela carta, você abre o envelope e a folha da carta está toda amassada, toda suja. Isso demonstra que a pessoa foi descuidada, não teve consideração com a pessoa para quem ela enviou a carta. E a redação é a mesma coisa. A redação suja, amassada, demonstra que o autor dessa redação é muito descuidado. Se ele é descuidado, se ele é relaxado, entende-se que ele não fez com capricho, ele não teve consideração pela prova de redação, não é? Não use corretivo. Eu aconselho meus alunos a não usar corretivo nem no caderno, para se acostumar à forma certa de corrigir as palavras com traço, ao invés de ficar usando corretivo. E o corretivo é considerado um borrão na folha, não deve ser usado. No caso do Enem, não se pode ultrapassar as 30 linhas, que é o tamanho da folha. Não pode diminuir a letra para caber, não pode aumentar a letra para aumentar o tanto da redação também, né? Você tem que usar uma letra de tamanho médio
e ocupar as 30 linhas. No caso da redação do EPTB, 25 linhas no máximo, então não pode ultrapassar, certo? Escrever um pouco a menos, pode, mas ultrapassar nunca. Respeite as margens da folha, certo? Não ultrapassar e nem deixar de atingi-la. Se tem a margem, você tem que respeitá-la, não pode escrever depois dela e nem deixar de atingi-lo, deixar o espaço em branco na linha, certo? Sobre números, quando a gente vai escrever números, se esses números forem idade, você escreve por extenso até o 10. Então, até o 10 você escreve por extenso. Do 11 em diante, você vai usar algarismos, os números em algarismos, tá? Em relação a datas, horas e distâncias, sempre em algarismos, sempre, tá? Datas, horas e distâncias. Lembrando que o H de hora é um H minúsculo, tá? Quando eu vou escrever 10 metros, o M de metro é minúsculo. E outra coisa, não tem espaço entre o número e essa letra. Eles são já em seguida, sem espaço. Olha ali, 10 horas e 30 minutos. 30 min, né, que é a abreviatura de minutos. Tudo escrito sem nenhum espaço, certo? É assim que se deve escrever em relação a datas, horas e distâncias. E por último, mas muito importante, é a questão do rascunho da revisão. Moacir Scliar é um dos grandes escritores da nossa geração. Ele dizia o seguinte, ele escrevia seus textos, principalmente crônica, e passava limpo 11 vezes, pelo menos, antes de entregar para o jornal publicar. Aí eu fico imaginando o seguinte, se o Moacir Scliar, que era um profissional, um ótimo escritor, passava o seu texto a limpo 11 vezes, pelo menos, imagina nós que não somos grandes escritores. Quantas vezes deveríamos passar a limpo os nossos textos? Então, nunca imagine que um texto feito de primeira, ele já está bom, porque não vai estar. Ele pode até ser bom, mas se você passar a limpo, se você revisar mais algumas vezes, ele vai ficar melhor ainda. E esse é o nosso objetivo, escrever bons textos. Então, olha, aconselho a você, depois que prestou atenção em todos esses detalhes que nós conversamos ao longo desse vídeo, leia, releia seu texto, peça para outra pessoa ler, leia em voz alta para outra pessoa e pergunta se ela está achando alguma coisa estranha. Leia em voz alta para você mesmo observar os sons das palavras, para ver se não tem eco, se não tem repetição de sons, porque isso também é um defeito do texto, com exceção da poesia, claro, né? E faça rascunhos, passe a limpo o seu texto, não tenha preguiça de passar a limpo. Cada vez que a gente passa limpo, a gente encontra erros que às vezes a gente não encontrou só com a leitura. Então passe a limpo, não tenha preguiça. Você quer ser um bom escritor? Já viu um bom atleta conseguir desempenhar lá o esporte que ele participa sem treinamento, sem esforço, sem sacrifício? Não existe. Escrever uma redação é a mesma coisa. Ela exige da gente os 90% de transpiração. E esse passar a limpo ele é fundamental. Passe a limpo quantas vezes você tiver tempo para fazer isso. Se você estiver fazendo na sua casa, então, nossa, que maravilha, porque você vai poder fazer isso tranquilamente. Numa prova é mais difícil, porque às vezes tem hora marcada, 1 hora, um tempo delimitado para se entregar a redação não é possível. Aí você tem que ser muito esperto, né? E conseguir fazer tudo rapidinho. Mas caso você tenha tempo, passe a limpo. Uma observação agora. Nós temos mais um gênero textual que não foi comentado até o momento, que é a poesia. E a poesia, ela é um gênero textual que você pode escrever tanto dentro da narração, da descrição, da dissertação, que você consegue fazer poemas utilizando esses tipos de texto. Caso você opte em fazer uma poesia, como a sua redação do tema da IPTV, apenas observe o seguinte, o ritmo, a musicalidade, as rimas, tudo isso contribui para que a poesia fique uma poesia bonita, a divisão dos versos no lugar certo, a metrificação, mas também pode ser feita uma poesia narrativa, uma poesia
descritiva também são muito bem-vindas dentro desse tema, certo? Bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre redação. Espero que tenha contribuído e boa sorte aí no concurso de redação. Espero que vocês sejam bem-sucedidos na produção desses textos e também outros textos que virão no futuro. Escrever é algo que a gente faz corriqueiramente, continuamente, então que vocês estejam cada vez melhores nessa arte tão difícil, mas tão bonita, que é a arte da escrita. Até logo!